E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira aula de Química, eu sou o Gustavo, e nós vamos falar hoje sobre ácidos, bases, sais, óxidos e alguns tipos de reações químicas. Então, para começar, a gente vai definir o que foi o experimento de Arrhenius. O experimento de Arrhenius foi um experimento que este cientista realizou, né, na qual deu a introdução a um novo conceito de ácidos e bases, tá? Então vamos explicar mais ou menos como é que foi esse experimento. Ele pegou, né, uma cuba, um vidro, né, colocou um pouco de água com açúcar, né, sacarose, e aí ele enfiou dois eletrodos ligados a uma lâmpada e uma fonte de tensão, né? Aqui seria a minha fonte de tensão, né? Como se fosse uma bateria, é o meu gerador de energia. E aí, o que vai acontecer? Vai passar uma corrente elétrica por esse fio, certo? Passa uma corrente elétrica por esse fio. E aí, quando ela chega aqui, nesse vidro, ela não consegue continuar o caminho dela, né? Por quê? Porque aqui a gente tem uma solução de sacarose. Já eu explico por que não vai passar a corrente elétrica aqui. Aí ele realizou um novo experimento, agora com cloreto de sódio, o NaCl, o sal de cozinha. O que acontece? Quando ele coloca esses dois eletrodos, positivo e negativo, aqui dentro do vidro com água e sal, ele liga o gerador, a corrente elétrica vai passar por esse fio, e aí quando ela chegar aqui na solução, ela vai passar por essa solução e vai chegar até esse outro eletrodo aqui, ó, esse eletrodo que é o eletrodo negativo. Quando ele chegar aqui, a corrente elétrica vai subir por esse fio, né? Vai passar pela lâmpada e vai chegar de volta no gerador. E é por isso que a lâmpada acende. Aqui nesse primeiro caso, a lâmpada ela não acende. Por quê? Porque a corrente elétrica ela não consegue ultrapassar a solução. Já nesse caso aqui, que foi uma solução feita com sal de cozinha ao invés de açúcar, percebeu-se que a luz acendia, né? Exatamente por conta dessa passagem de corrente elétrica, né? A corrente elétrica ela passa pela lâmpada, portanto, a lâmpada acende. Então, o que a gente fala? Nós falamos que soluções que contêm muitos íons conduzem corrente elétrica muito bem, conduzem eletricidade muito bem, né? O que são íons, né? Íons são aqueles átomos positivos ou negativos que nós vimos na aula anterior. Então, o sal de cozinha, quando ele é colocado em água, ele libera muitos íons, muitos íons. E é por isso que essa solução conduz corrente elétrica, tá? Algumas substâncias químicas que conseguem liberar esses íons são chamadas, né, de eletrólitos, né? Alguns vão ser eletrólitos fortes e outras vão ser eletrólitos fracos, tá? Isso a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, ficou alguma dúvida sobre isso, né? Para um pouco a aula, pensa, não entendeu, né? Vai até o livro, vou deixar as páginas no final da aula. Não consigo entender pelo livro, me chama que eu tento explicar de outra forma. Tá? Então, vamos começar falando sobre funções inorgânicas. Que diabos é função inorgânica, Gustavo? Bem, funções inorgânicas a gente tem várias, tá? Eu vou numerar aqui, acho que 4, né? Ácidos, bases, sais e óxidos, né? Mas tem outras além dessas. Né? E a primeira aqui, que eu considero uma das mais importantes, os ácidos, né? Ácidos, a definição de ácidos pelo conceito de Arrhenius, né? Pela definição de Arrhenius, são substâncias que ionizam quando são dissolvidas em água. Então, por exemplo, eu vou pegar um ácido qualquer, né, seja ele qual for, vou diluir ele na água e aí ele vai liberar, ele vai ionizar. Né? E o que é ionizar? Gente, ionizar, tá aqui ó, falando ó, no final do slide. Aqui, ó. É formar íons que ainda não estão formados. Como, por exemplo, vou pegar aqui o primeiro exemplo. O ácido mais comum,
ácido clorídrico. Esse ácido, antes de você ionizar ele está nessa forma aqui, ó, HCl, normal. Quando você coloca ele na água, ele libera esse íon aqui, que é o íon H+, e libera esse íon aqui, ó, que é o cloro menos, é o íon cloreto, certo? Pois bem, todos os ácidos que estão nessa lista fazem isso. E o que torna eles ácidos? Por que eles são definidos como ácidos? Eles são definidos como ácidos não só porque eles ionizam, mas eles são definidos como ácidos porque eles liberam esses caras aqui, ó. Tá vendo que todos os ácidos liberam esse cara aqui? É o íon H+, certo? Eles são chamados de íons H+, ou prótons, tá? Em alguns livros vocês vão ver eles como prótons, mas isso não é muito comum, tá? Então, a gente vai se referir a eles como íons H+, certo? Do outro lado, sempre acompanhado, uma carga negativa, certo? Se você libera uma carga positiva, que no caso aqui, ó, é o H+, você vai liberar, em contrapartida, uma carga negativa, certo? Então, todos esses aqui são cargas negativas. Reparem que essas cargas negativas elas têm um nome em comum. O nome delas, né, no caso, é ânions. Eles são os ânions. O que são ânions? Ânions são espécies químicas carregadas negativamente, certo? Mas, Gustavo, isso não se chama íon? Exato, certo? Os íons eles são classificados ou como cátions, no caso do H+, certo? Ou como ânions, tá? Então, ânions são espécies químicas negativas e cátions são espécies químicas positivas. Grava esses nomes aí, tá certo? Então, o que há em comum em todos os ácidos? Todos liberam íons H+, todos liberam esses cátions. Aqui eu deixei, né, destacado os ânions. Futuramente vocês vão entender por que eu deixei eles destacados. Bom, onde os ácidos são encontrados? Então, por exemplo, alimentos como limão, né? Você já comeu aquele limão, você coloca ele na boca, ele fica com aquele gosto azedo, né? Aquele azedo é por conta do ácido que tem nele, o ácido cítrico, certo? Laranja, a mesma coisa. Laranja, quando ela está muito amarga, é porque ela tem muito ácido cítrico. Abacaxi, a mesma coisa, outra fruta cítrica, tá? Então, tem amarga por conta do ácido cítrico. Pitanga realmente não consigo comer pitanga porque é muito amarga. Ai, Gustavo, então você consegue comer limão? Não, não consigo também, mas limão dá para fazer um suco, tal, muito bom, né? A pitanga eu acho mais difícil. Tá? E outro alimento aqui, o vinagre, certo? O vinagre, como eu falei, acho que na aula anterior, né? É o ácido acético, tá? Então, ele também é um ácido. A gente pode encontrar ácido também no suco gástrico. Acho que eu já falei isso também, acho que 2 aulas atrás, na primeira aula, ou na aula passada, não me lembro. Mas o suco gástrico é uma composição de ácido clorídrico, tá? É esse primeiro ácido que está aqui, ó. Tá, então falando sobre força dos ácidos. O que é força dos ácidos? Gente, força dos ácidos ela vai indicar quem vai ionizar mais. Lembra aquelas reações que eu coloquei no slide anterior? Então, aquelas reações elas podem ocorrer com uma força muito grande ou com uma força muito pequena, certo? Isso vai depender da força do ácido que a gente estiver trabalhando. Como os ácidos são classificados em hidrácidos e oxiácidos, como a gente está vendo aí, né, ó, hidrácidos e oxiácidos, cada um vai ter uma regra específica para determinar se esse ácido vai ser forte ou se ele vai ser fraco. Para os hidrácidos, né, primeiro, o que é um hidrácido? Né? Por que ele tem esse nome? Porque ele só tem hidrogênio e não tem oxigênio, certo? Perceba aqui, ó, HCl, HF, HBr e HI. Todos têm hidrogênio, mas não têm oxigênio. Tá? E tem um outro elemento aí que não me importa, não nesse momento. Tá? Então, esses são os hidrácidos. Os oxiácidos, como a gente pode ver aqui, ó, eles são formados entre um hidrogênio, um elemento qualquer que fica no meio, e o oxigênio. E é por isso que eles são chamados de oxiácidos, tá certo? Então, voltando aqui para a força dos hidrácidos, tá? Quais vão ser os hidrácidos fortes? Os hidrácidos fortes vão ser os ácidos formados
entre hidrogênio e um elemento da família 7A. Lembra da família 7A que a gente falou na aula passada? Então, esses elementos, juntos com o hidrogênio, vão formar ácidos fortes, né? Hidrácidos muito fortes. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eles forem dissolvidos em água, eles vão liberar muitos íons H+, certo? Já os outros hidrácidos, né, que a gente tem, vão ser hidrácidos fracos, né? Todos, sem exceções, tá? Então, um exemplo aqui de hidrácido fraco, que eu não coloquei, esse cara aqui, ó. HCN. Eu espero que isso aqui dê para entender que é um H e um C, certo? HCN. O HCN é o ácido cianídrico. Esse ácido ele é muito fraco, porém ele é extremamente venenoso, certo, gente? Ele é muito venenoso. Ele é usado como um gás asfixiante. Ele é usado em câmara de gás também pelos nazistas, tá certo? Então esse ácido aí ele é extremamente venenoso. Agora falando sobre a força dos oxiácidos. A força dos oxiácidos ela vai ser um pouco mais fácil da gente entender. Por quê? Porque ela tem uma regra, né? Se você pegar um oxiácido, certo? Ó, primeiro exemplo aqui, ó, do H2SO4. Se você subtrair o número de oxigênios do número de hidrogênios, você vai ter 2. 4 menos 2, 2. Esse valor aqui, ó, o valor dessa subtração, ele vai estar indicando que é um ácido forte, certo? Mesmo exemplo aqui, ó, para o HNO3. 3 menos 1, né? Ou seja, o número de oxigênios menos o número de hidrogênios é igual a 2. Então, é um ácido forte. Agora, olha o exemplo do HClO4. 4 menos 1, né? O número de oxigênios menos o número de hidrogênios, é igual a 3. Então, é um ácido muito forte. Tá? Ele não é forte, ele é muito forte. H2SO3. 3 menos 2, 1. É um ácido fraco. H3BO3 dá 0, né? 3 menos 3, 0. Então, é também um ácido fraco. Esse não é fraco, ele é muito fraco também, né? O que quer dizer, então, que esses ácidos aí são fortes? Esses ácidos fortes aqui são ácidos que, quando você dissolver na água, eles vão liberar muitos íons H+, na água, certo? H2SO3 e H3BO3, eles são ácidos fracos. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eles forem colocados na água, eles não vão ionizar muito. Eles vão liberar pouquíssimos íons H+, ok? Então, aí está falando no rodapé. Ácidos fortes conduzem corrente elétrica muito bem. Como eles conduzem corrente elétrica muito bem, eles vão ser chamados de eletrólitos fortes. Já os ácidos fracos também conduzem corrente elétrica, porém eles são muito maus condutores de corrente elétrica, então eles são chamados de eletrólitos fracos. Ok? Detalhe, se eu pegar um ácido forte e colocar naquele experimento do Arrhenius, naquele pote com água do Arrhenius, a luz vai acender. E vai acender com uma intensidade muito forte. Agora, se eu pegar um ácido fraco e colocar nesse mesmo recipiente com água, a luz ela vai acender, porém ela vai acender com uma intensidade muito baixa, certo? Então, esse é um paralelo com o experimento de Arrhenius. Agora, a respeito da nomenclatura dos ácidos. Eu realmente pensei se eu ia passar isso para vocês, e pensando bem, eu decidi passar. Acho que conhecimento nunca é demais. Eu vou tentar deixar essa aula o mais claro possível a partir de agora, porque ela vai ser realmente muito complicada, muito chatinha, tá? Mas eu vou tentar deixar isso bem claro para vocês, e me perdoem se minha voz falhar um pouco, eu estou com a voz um pouco rouca, beleza? Mas eu vou tentar deixar isso bem claro para vocês. Então, né, falando sobre a nomenclatura dos ácidos. Como eu falei, a gente tinha a classificação entre hidrácidos e oxiácidos. E tem um motoqueiro aqui chato. Toda hora aparece um motoqueiro. Então a gente tem os hidrácidos. O primeiro hidrácido que está presente aí para vocês é o HCl. É o ácido clorídrico, certo? Como é que eu defino o nome dos hidrácidos? Gente, todos os hidrácidos eles vão terminar com hídrico, certo? Então olha só. Ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Lembra que eu falei
do HCN. Que coisa linda! O HCN vai ser chamado de ácido cianídrico, certo? Então, todos os hidrácidos terminam com hídrico. E como é que eu faço para determinar o começo da palavra aqui, ó? Por exemplo, ácido o quê? Vai ser ácido o quê? Vai ser o nome do elemento, do outro elemento, por exemplo, aqui, ó, cloro, junto com hídrico. Simplesmente isso. Está fácil de perceber. Então, HCl é um hidrogênio com cloro, então eu vou ter ácido clorídrico, certo? O começo da palavra é clori, né? Isso provém do cloro, e o hídrico faz parte da nomenclatura dos hidrácidos, certo? Então, para determinar o nome dos oxiácidos, agora realmente vem a parte chata, porque não tem uma lógica específica para a gente seguir para determinar a nomenclatura de todos os oxiácidos. Então, a gente tem aí uma filinha, né, um nome, uma frase, né? Que é a frase não comi bolo, claro, só pão sírio. Gustavo, o que é isso? Não entendi nada. Bom, gente, perceba o seguinte. Nessa frase, as primeiras letras estão destacadas em vermelho. Por que elas estão destacadas em vermelho? Porque elas são elementos químicos. Nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e silício, certo? Ou seja, é por isso que você decora essa frase da forma como ela está aí. Porque a gente vai escrever esses 7 elementos dessa forma, certo? E aí, a gente vai colocar um hidrogênio no primeiro, 2 hidrogênios no segundo, 3 no terceiro, 1 no quarto, 2 no quinto, 3 no sexto e 4 no sétimo, certo? Então, perceba que tem uma sequência lógica nisso. H1, H2, H3, H1, H2, H3 e H4, certo? Agora a gente vai colocar os oxigênios. Como é que a gente vai colocar os oxigênios? O3, 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 O3 e O4, O4 e O4. E tá aí, a gente formou a fórmula de 7 substâncias químicas, 7 oxiácidos. Tá? Mas, Gustavo, para que vai me servir esses 7 oxiácidos? Pois bem, às vezes a prova vai falar para você, né, o vestibular vai falar para você o nome do ácido e você tem que definir a fórmula dele porque a prova, o vestibular, não vai te dar. Tá? E esses são os ácidos mais comuns que podem cair para vocês. Ok? Então, por isso que tem essa regrinha aí. Óbvio, não existem só esses oxiácidos. Existem inúmeros oxiácidos. Inúmeros. Mas esses são os oxiácidos mais comuns. Tá? E é por isso que eu coloquei eles aí para vocês. Agora, olha o nome deles. O nome do primeiro, ácido nítrico. Nome do segundo, ácido carbônico. Ácido bórico, nome do terceiro, ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido silício. Repare que todos terminam com ico, né? Esse ico aí é chamado de sufixo, certo? Sufixo é o que termina a palavra. Então perceba que todos eles terminam em ico. Ico, ico, ico. Tudo isso termina com ico, tá? Então a gente vai chamar eles de ácidos-chave. Todos os nomes terminam com ico. Todos os sufixos são ico para esses ácidos. Então, quando você chegar na prova e tal, aparecer o nome de um desses ácidos aí você precisa da fórmula dele, você vai fazer essa sequência bonitinha do jeito que ela tá e vai nomear todos esses oxiácidos da forma como eu nomeei aqui, ó. Tá vendo que o começo da palavra segue exatamente o nome do elemento que está no meio, certo? Perceba também que as cores estão combinando aqui, né? Ó, vermelho para os elementos do meio e vermelho aqui na nomenclatura. Tá certo? Então, olha só. HNO3, ácido nítrico, certo? Ele é um ácido-chave, então ele vai terminar com ico. Como tem um nitrogênio no meio, o começo aqui
da palavra vai ser nitro, né, de nitrogênio. Ácido carbônico, a mesma coisa. O elemento que está no meio é carbono. Então, eu vou colocar carbono aqui, ó, de carbono. E terminar a palavra com ico. A mesma coisa para os outros, né? Ó, por exemplo, ácido clórico. O elemento que está no meio é cloro. Então, eu vou colocar o cloro aqui e terminar a palavra com ico, certo? Sempre com o nome ácido no começo, tá? Não esquecendo desse nome aqui, que ele também é importante. Então, essa é a forma como a gente vai nomear os ácidos-chave, certo? Por que eles são ácidos-chave? Porque eles vão determinar também a nomenclatura de outros ácidos, como a gente vai ver a seguir, certo? Então, olha só, aqui tem um detalhe. Coloque-se 4 vezes o O3 e 3 vezes o O4. Bem filosófico, né? Mas foi o que a gente fez aqui, ó. Lembra quando a gente foi colocar os oxigênios? Então, eu coloquei 4 vezes o O3 e coloquei 3 vezes o O4. E é assim que eu vou determinar, que eu vou decorar como que eu vou colocar os oxigênios. Beleza? Então, segue essa marcha aí, que você vai conseguir determinar a fórmula e o nome desses 7 oxiácidos. Ok? Então, falando sobre os derivados desses ácidos-chave. Para que eles servem? Para que esses ácidos-chave servem? Então, vamos supor que eu tenha aí a fileirinha que a gente fez no slide anterior. É uma fileira basicamente muito simples. E essa fileira, ela pode seguir uma regra, onde todos esses ácidos aqui, vão estar inseridos nessa classificação aqui. Gustavo, que é isso? Não entendi nada do que está escrito aí. Esse negócio de ganha oxigênio, perde oxigênio, o que está escrito aí? Eu não entendi. Calma, gente. Não precisa se esgoelar aí. Vamos supor que eu tenha o HClO4. Ok? O HClO4, ele é muito parecido, se a gente olhar nessa fileirinha aqui, ó, com esse HClO3. Eles são muito parecidos. Isso ninguém pode negar. Porém, o que há de diferente entre eles? O número de oxigênios. O HClO3 tem 3 oxigênios e o HClO4 tem 4 oxigênios. Como é que eu vou dar nome para o HClO4? Então, presta bem atenção. O HClO3, para ele virar HClO4, ele precisa ganhar um oxigênio. O HClO3, ele está aqui, certo? Ó, ele está aqui. Então, ele precisa ganhar um oxigênio, então ele vai ter que subir aqui, né? Tá vendo? Ó, que a setinha aqui aponta para cima. E ele vai virar o ácido perclórico. Gustavo, ainda não entendi. Calma, gente. Calma que a gente vai tentar entender isso agora. Olha o segundo exemplo. HClO2. É muito parecido com HClO3 também. A diferença é que ele tem um oxigênio a menos. Então, para o ácido clórico virar o ácido HClO2 aqui, ele precisa perder um oxigênio. Pois bem, o ácido clórico está aqui, onde eu estou colocando a setinha em verde. Então, se ele perde um oxigênio, ele vem para cá. Ou seja, ele vira ácido cloroso. Certo? Agora, HClO. O HClO está aqui, ó. Ele é muito parecido com o HClO3. Então, o HClO3, ele está aqui, onde eu tinha colocado a setinha verde. Se ele perder um oxigênio, ele vem para cá. E ele vira ácido cloroso. Se ele perder 2 oxigênios, ele vem para cá. E ele vira ácido hipocloroso, como está escrito aí. Gustavo, ainda não entendi. Gente, vamos fazer o último exemplo. Os últimos exemplos. Se vocês não entenderem depois desses, abram os livros, né? Ou abram o livro que eu deixei para vocês. Tentem entender. Se não conseguir, me manda mensagem. Então, quais seriam os nomes
desses ácidos que estão aí. H2SO3, H2SO2 e HNO2. H2SO3, ele é muito parecido com esse cara aqui, ó. H2SO4, o ácido sulfúrico. Só que o ácido sulfúrico ele tem um oxigênio a mais do que o H2SO3. Então, para o ácido sulfúrico virar o H2SO3, né, o H2SO4 virar o H2SO3, ele precisa perder um oxigênio. O ácido sulfúrico ele está aqui no meio, ó, na mesma posição que o ácido clórico estava. Tá? Todos esses ácidos-chave eles vão estar nessa posição. Então, para o H2SO4 virar H2SO3, ele precisa perder um oxigênio. Então, ele vai virar o quê? Ácido sulfuroso. Tá? A terminação, o sufixo dele vai passar de ico para oso. H2SO2, ele é muito parecido com H2SO4. Só que o H2SO4 tem 2 oxigênios a mais. Se o H2SO4 perder um oxigênio, ou seja, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Deixa eu apagar isso. Então, o ácido sulfúrico ele está aqui, ele vai perder um oxigênio e ele vai virar ácido sulfuroso. Se ele perder 2 oxigênios, ele vai virar ácido hipossulfuroso, certo? HNO2, último exemplo. Como é que a gente vai dar nome para esse cara aqui? Eu vejo que ele é muito parecido com o HNO3, né? A primeira substância aqui da lista. Só que o HNO3 tem um oxigênio a mais. Então, para o HNO3 virar HNO2, ele precisa perder um oxigênio. O HNO3, ele está onde? Responde rápido. Ele está aqui. Tá? Então, se ele perder um oxigênio, ele vai passar para cá. Então, ele vai virar ácido nitroso. Tá? Então, estão aí as respostas. Né? O primeiro, ácido sulfuroso. O segundo, ácido hipossulfuroso. E o terceiro, ácido nitroso. Não entendeu? Repito, vai até o livro, dá uma lidinha lá nas páginas que eu deixei. Se não entender, me chama que eu vou tentar explicar de outro jeito. Tá? Mas eu vou dar uma dica para vocês, gente. Não se atenham muito a esses nomes. Eu estou colocando aí para vocês para o seguinte. Alguns vão fazer FUVEST, outros vão fazer só Enem. Tá? E no caso, esses vestibulares são muito diferentes. Então, o Enem ele já é mais geral. A FUVEST não. A FUVEST é mais técnica. Ela contextualiza suas questões, mas ela também cobra bastante a parte técnica das matérias. E isso que complica a FUVEST. Por isso que a FUVEST é mais difícil. Tá? Então, se você for prestar a FUVEST, a nomenclatura desses ácidos é muito importante. Então, como é que a gente vai dar nome aos ânions, né? Primeiro, vamos analisar o que acontece quando eu coloco um ácido na água. Como eu já falei, ácidos liberam íons H+, quando eles são colocados na água. E junto com esses íons H+, saem umas cargas negativas, como por exemplo, no caso do HCl, esse cloro menos aqui. E essas cargas negativas, como eu já falei, são chamadas de ânions. Lembra que eu destaquei nos ácidos esses caras aí? Vamos entender agora por que eu destaquei eles. Então, por exemplo, nesse caso aí, HCl. Qual que é o nome do HCl? Pensa rápido. É o ácido clorídrico. Ele é um hidrácido feito de cloro, então o nome dele vai ser clorídrico, certo? Pois bem, o sufixo dele é hídrico. Né? O nome do ácido termina com hídrico. Então, o nome do ânion desse ácido vai terminar em eto. Tá? Gustavo, não entendi. Olha só. HCl vai formar H+ e Cl- na água. Tá? Então, presta bem atenção aqui. Ó. Nome do ácido, clorídrico, termina com hídrico. Tá? Então, o ânion dele vai ser o quê? Vai ser, vou manter esse cloro aqui, né? E vou substituir o hídrico, né? Ou seja, vou jogar esse hídrico fora e substituir por eto. Portanto, o nome do ânion vai ser cloreto. Tá? Outro exemplo.
Ácido sulfúrico, né? Ele libera esse cara negativo aqui, ó, o SO4 2-. O nome do ácido é ácido sulfúrico, então ele termina com ico. O sufixo dele é ico, ó, ele está aqui. Então, eu vou jogar esse ico fora e vou colocar o quê? Vou colocar esse ato aqui, ó, tá vendo que o sufixo do ânion correspondente ao sufixo do ácido para ico é ato. Então, eu vou substituir esse ico por ato. Então, eu vou ter o ânion sulfato. Ok? Mesma coisa aqui, ó, no terceiro exemplo. Ácido hipocloroso. Né? Vou manter a primeira parte do nome. Né? Como ele termina com oso, eu vou jogar esse oso fora aqui. Né? E como está falando aqui na tabela, vou substituir por ito. Então, eu vou colocar ânion hipoclorito. Exatamente. Tá? Então, esse ânion aqui, ele corresponde a essa carga ligativa aqui, ó, o ClO-. Complicado, né, gente? Pois é. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a estudar isso pela internet, por um canal chamado Vestibulândia. Certo? Lá ele dá vários exemplos. E na época eu lembro que eu sofri para aprender isso. Sofri demais. E hoje eu sei praticamente todos esses nomes de cabeça. Por quê? Porque eu pratiquei muito. Então, se você quer entender essas nomenclaturas, né, quer levar tudo ao pé da letra, tá? Para o vestibular, o que eu recomendo para vocês é praticar bastante essas nomenclaturas, tá? Tem várias nomenclaturas. Eu posso fazer várias para vocês treinarem, tá? Mas treinem bastante isso. Se vocês quiserem entender isso ao pé da letra, gente, pratica, tá certo? Eu sei que é difícil no começo e tal, que você sofre um pouco, mas é prática. Tá? Então, um exemplo aí, ó. Qual o nome do ânion do ácido HNO3? HNO3, vocês lembram o nome dele? Ele era um ácido-chave, né? Ele é feito de nitrogênio, ele é um oxiácido. Então, ele se chama ácido nítrico. Ele termina em ico, certo? Então, ó, ele termina em ico. O ácido nítrico termina em ico. Então, o nome do ânion dele vai terminar em ato. Como é nítrico e eu tenho que jogar o ico fora e substituir por ato, o nome do ânion vai ser o quê? Nitrato, certo? Então tá aí, ó. Ácido nítrico, ânion, nitrato. É o NO3-. Agora falando sobre a segunda função inorgânica, né? As bases, a tal das bases aí. Essas substâncias, quando elas são colocadas em água, elas dissociam, ou seja, elas liberam na água íons que já existem. A diferença das bases para os ácidos é que os ácidos ionizam. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eles estiverem sozinhos, quando eles não estiverem na água, eles não vão ter H+, nem qualquer outro íon formado. Mas quando eles são colocados na água, eles formam esses íons. Ok? Já as bases, elas já têm esses íons formados. Aqui não está mostrando na reação, mas elas já têm esses íons formados. No estado sólido, mas elas têm esses íons formados. E quando elas são colocadas na água, elas soltam essas cargas, né? Esses cálcio 2+ aqui, OH-, soltam, liberam essas cargas, essas espécies, na água. Tá? E é por isso que elas conduzem corrente elétrica. Mas já a gente fala disso. Então, olha só. Olha o padrão que segue para as bases. Então, eu tenho aqui, primeiro exemplo. CaOH2, quando colocado em água, sofre dissociação, né? E forma Ca2+, e OH-, né? Libera 2 OH-. Né? Por que libera 2 OH-? Libera 2 OH- por causa desse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui é como se fosse a distributiva na matemática. Ele está multiplicando tanto o oxigênio quanto o hidrogênio. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Ok? Então, olha só. Dissociação dessa base aqui. Forma Ca2+, né, cálcio 2+, e libera 2 OH-.
Dissociação do AlOH3 vai formar Al3+ e 3OH-. Dissociação do ZnOH2 vai formar Zn2+ e 2OH-. Repare que eu destaquei aqui, ó, essas espécies positivas, são chamadas de cátions, pelo mesmo motivo que eu destaquei, né, os ânions nos ácidos. Futuramente eu vou explicar, calma. Então, esses caras aqui são os cátions. Onde que as bases são encontradas? Gente, as bases elas são encontradas na soda cáustica, como por exemplo o NaOH. A soda cáustica é feita disso. É encontrada também em sabões, né? Sabonete, detergente, aqueles lava-pedras também. Diabo verde. Diabo verde tem muito desse cara aqui, ó. Tá? Então, diabo verde tem muita soda cáustica. E também é encontrado em outros produtos de limpeza. Além também de ser encontrado no leite de magnésia. Né? Um exemplo é o hidróxido de magnésio, que tem essa fórmula aqui. Deixa eu tentar escrever aqui. Mg O H e 2. Pois é, esse é o hidróxido de magnésio. É o que está no leite de magnésia. É uma base, né? E é encontrado também em outros antiácidos. O leite de magnésia é um antiácido, mas ele também é um laxante. Já os outros antiácidos servem apenas para dores estomacais causadas pelo nosso suco gástrico. Tá? Um exemplo de antiácido está aqui, ó, hidróxido de alumínio. Tá? A gente toma isso aqui, a gente toma a suspensão de hidróxido de alumínio quando a gente está com dor na barriga, né? Dor causada pelo nosso suco gástrico. Então, essa é a parte de definição para as bases, né? E a gente vai falar agora sobre a força das bases, né? Então, a força das bases é parecida com a força dos ácidos, né? Vai indicar quem vai dissociar mais. Aliás, eu não falei no slide anterior, mas quando eu coloco uma base na água, ela libera OH-. Né? Vocês viram lá no slide anterior, né, que todos liberavam esse cara aqui, ó. Epa, vamos apagar isso que ficou feio. Não que vai ficar bonito agora, mas vamos deixar uma coisa mais organizada. Então vai liberar isso aqui. Tá? Todas as bases, quando estiverem na água, vão liberar esses caras aqui. Aí é isso que vai definir se ela vai ser uma base ou se ela vai ser um ácido. Se ela vai ser um ácido, aliás, se ela for um ácido, ela vai liberar H+, como a gente viu. Se ela for uma base, ela vai liberar OH-. Tá? Como é que a gente identifica uma base? É só a gente olhar aqui, ó. Tem OH na estrutura, todos têm OH aqui, então todos são bases, ok? Olha só, como que a gente vai definir que uma base é forte ou não? Bem, as bases fortes são bases compostas por elementos da família 1A e por elementos da família 2A. Olha só, família 1A. Quem são os elementos da família 1A? Vocês lembram lá da aula anterior que eu falei sobre tabela periódica? Então, tenho sódio na primeira, né? Lítio também está na primeira coluna, potássio, rubídio e o césio. Todos esses elementos estão na família 1A, estão na coluna 1A. Já berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, esses elementos eles estão na família 2A. Se a gente fizer um hidróxido, né, uma base, de todos esses elementos, eu vou ter bases fortes. Tá? Vou ter bases fortes. Olha só, para você entender, o que é uma base forte? Base forte não é aquela que vai liberar muitos íons OH- na solução, né? Vai liberar isso aqui. Se ela liberar muitos íons OH- na solução, na água, ela é uma base forte.
Olha o primeiro exemplo que tem aqui de base forte. Tá? O primeiro exemplo vai ser hidróxido de sódio. Meu Deus, eu tinha perdido o cursor aqui, mas eu encontrei. Então, o primeiro exemplo aqui, ó, vai ser o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio não é o componente da soda cáustica? A soda cáustica, se você deixar cair na sua pele, não vai queimar? Então, esse é um claro exemplo de que o hidróxido de sódio é uma base forte. Tá? Então, não deixa soda cáustica cair na sua pele, porque ela é composta por hidróxido de sódio. E hidróxido de sódio é uma soda cáustica, é um hidróxido de sódio, e ela vai queimar sua mão. Tá? Outro exemplo muito clássico é esse cara aqui, ó. Hidróxido de cálcio. Por que o hidróxido de cálcio é uma base forte? Porque ele vai liberar muito OH- na solução. Um exemplo de demonstrar que o hidróxido de cálcio é uma base forte é você pegar a cal. Sim, a cal, aquela cal de construção. Se você misturar aquilo com água, você vai estar formando esse cara aqui, né? O CaOH2, o hidróxido de cálcio. Se você deixar cair na sua pele, ela vai começar a ressecar a sua pele. Por quê? Porque o hidróxido de cálcio é uma base forte, tá? Então, tá aí um claro exemplo de que bases fortes são extremamente corrosivas à nossa pele. Ou elas vão queimar, ou elas vão ressecar, ou vão fazer os dois, tá? Então, bases fortes são todas as bases formadas por elementos da família 1A ou da família 2A. As bases fracas serão todas as outras, tá? Então, aqui falando, ó, bases fortes são bases que conduzem corrente elétrica muito bem, tá? Ou seja, se você colocar uma base, pegar, por exemplo, a soda cáustica, que é o NaOH, né? Colocar naquele recipiente com água, lá do Arrhenius, no começo da aula. Se você colocar soda cáustica naquele recipiente, a luz vai acender e vai acender com uma intensidade muito grande. Agora, se você pegar uma base fraca e colocar no mesmo recipiente, a luz ela vai acender, porém ela vai acender com uma intensidade muito fraca, tá? Então as bases fortes são chamadas de eletrólitos fortes, porque elas conduzem corrente elétrica muito bem, e as bases fracas são chamadas de eletrólitos fracos, porque elas conduzem corrente elétrica muito mal, tá? Então, para nomear as bases é muito fácil, tá? Não é igual, uh, não é igual os ácidos, que tem aquelas regrinhas chatas, né, que a gente viu. Tá? Então, para nomear as bases, é só você falar hidróxido no começo, colocar a palavra hidróxido no começo, e ler o nome do elemento na qual estiver ligado. Tá? Se esses elementos, aliás, se essas bases, por exemplo aqui, ó, hidróxido de ferro 3 e hidróxido de ferro 2, se elas puderem assumir números diferentes aqui, ó, a gente tem que colocar esse número aqui na frente, tá? No caso do hidróxido de sódio não precisa, porque hidróxido de sódio só pode ter um aqui na frente. Mesma coisa de lítio, mesma coisa para o magnésio aqui, ó. Mesma coisa para o cálcio. Esses números aqui eles não variam, eles sempre vão ser esses. Diferente para hidróxido de ferro, que pode ser 3 aqui ou 2 aqui. Veja que são muito parecidos. Então, falando sobre os sais. Lembra que eu destaquei lá nas bases e nos ácidos dois nomezinhos muito bonitos? Os cátions e os ânions. Os cátions para os ácidos e os ânions para as bases. Aliás, o contrário, né? Os ânions para os ácidos e os cátions para as bases, né? Quem são os ânions destes ácidos que estão aqui? Cloreto, nitrato, sulfato e fosfato. Os cátions para essas bases são o sódio, né, sódio aqui, o cálcio e o potássio, certo? Esses dois caras aqui, eles vão determinar a fórmula do meu sal. Então, por exemplo, para formar um sal, eu preciso reagir um ácido com uma base. O ácido vai doar
o ânion, que nesse caso aqui é o cloro, e a base vai doar o cátion. E eles vão formar, juntos, o cloro e o sódio, um sal, que é o cloreto de sódio nesse caso aqui. E isso vai seguir exatamente a mesma regra para todos aqui. E repare que em todas as reações são formadas uma coisa em comum. H2O. Certo? É formado H2O em todos. Aqui forma um H2O, aqui também, né? Nesses dois exemplos. Aqui formam 2 H2O e aqui formam 3. Tá? Mas em todos vão ser liberadas 3 moléculas, aliás, vão ser liberadas moléculas de água. Tá? Então, para formar um sal, eu preciso reagir um ácido e uma base. Tá? Onde os sais são encontrados? Os sais são encontrados no sal de cozinha, que é o NaCl, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio, que está na casca do ovo, e também nas pedras nos rins. Para quem já teve pedra nos rins como eu, sabe a dor insuportável que é. Você não consegue dormir, você não consegue ficar em pé, você não consegue ficar deitado, você não consegue ficar de nenhum jeito. Você só quer morrer, porque realmente é uma dor infernal, que é causada por sais, né? Que podem ser de oxalato de cálcio ou de fosfato de cálcio. Tá? Esses dois sais aqui, eles não dissolvem na água. E é por isso que ele fica nos rins, ele fica acumulado nos rins, porque eles não dissolvem, certo? Pois bem, não existem ou sais fortes ou sais fracos, como existem as bases e os ácidos. Tá? Todos eles são eletrólitos fortes. Tá? Então, para seguir a nomenclatura dos sais. Gente, eu realmente não vou me ater muito a essas nomenclaturas, tá? E é por isso que eu deixo esses slides para vocês tentarem entender. Tá? Eu vou explicar esses dois primeiros e eu vou pular o próximo, tá? Porque a nossa aula já está chegando ao final, né? Já tem muita coisa, ainda tem muita coisa para falar e nossa aula já está dando quase 50 minutos. Tá? Então eu vou falar resumidamente o que está nesse slide e aí vocês, né, pausem a aula nesse slide e no próximo e tentem entender o que está escrito. Tá? Então, para saber a nomenclatura de um sal, como é que eu vou fazer isso? Então, por exemplo, nomenclatura desse sal aqui, ó. Como é que eu vou dar nome para esse cara? Eu tenho que identificar qual é o ácido de origem dele. Perceba que aqui tem um cloro, né? Então, esse cloro provavelmente está indicando que a origem desse ácido, que a origem desse sal, é do ácido HCl, o ácido clorídrico, que a gente viu. Tá? Qual que é o nome do ânion do ácido clorídrico? Lembra lá da parte de ácidos? O nome dele é cloreto. O cloro aqui nesse caso está acompanhando o sódio. Tá? Então, o nome desse sal vai ser cloreto de sódio. Tá? Olha que fácil. Não, Gustavo, não está fácil. Realmente, eu sei que pode não estar fácil para você. Mas com muita prática, como eu falei, você vai conseguir entender isso uma hora e vai ter esses nomes de cabeça. Tá? Então, segundo exemplo, NaClO. Qual é o ácido de origem desse cara aqui? O ácido de origem dele é o HClO. Tá? É o ácido hipocloroso. Como é que a gente dá esse nome para ele? A gente viu lá anteriormente, né, a regrinha que tem para dar nome para esses caras. Tá? Qual que vai ser o nome do ânion, então? Vai ser hipoclorito. Se ele termina com oso, o nome do ânion vai terminar em ito. Portanto, o nome do ânion é hipoclorito. O hipoclorito está acompanhando esse cara aqui, ó, o sódio. Portanto, o nome do sal é hipoclorito de sódio. Qual o nome do sal? CaCO3. O CO3 ele provém do ácido carbônico, né, que a gente viu é um ácido-chave. O nome do ânion, então, é carbonato. Né? Para ácido que termina em ico, como está aqui, a terminação do nome do ânion vai ser ato. Então, o ânion é carbonato. Como o outro elemento que está aqui é cálcio, então o nome do sal vai ser carbonato de cálcio. Tá? Como formar a fórmula de um sal a partir de seu nome? Isso aqui é muito simples, gente.
É só você pegar, ó, por exemplo, sulfato de sódio. Sulfato. Sulfato já é o próprio ânion que ele está dando. Tá? Sulfato é essa estrutura aqui, ó. SO4, 2-. E o sódio é o meu cátion, né? Vai ser o Na+. Eu vou pegar esses dois e vou colocar sempre, sempre, sempre o cátion do lado esquerdo e o ânion do lado direito. Né? E vou fazer esse cruzamento de cargas. O 2 do sulfato vem para o sódio, como está aqui. E o mais aqui do sódio vem para o sulfato. Como é mais, então eu não preciso colocar um aqui, mas eu poderia colocar também, não tem problema. O segundo exemplo, cloreto de magnésio. O ânion desse sal é o cloreto. Tá? O próprio nome já está falando que é o cloreto. E a estrutura dele é essa, Cl-. O cátion, ele também está falando, é o magnésio. E ele tem essa estrutura aqui, ó, Mg2+. Vou colocar o cátion em primeiro lugar e o ânion em segundo lugar. E vou cruzar as cargas deles. O 2 do magnésio vem para o cloro e o menos do cloro vem para o magnésio. E aí eu formo a minha fórmula de cloreto de magnésio. Tá? Aqui tem mais dois exemplos que eu vou deixar para vocês entenderem sozinhos. Se vocês não entenderem, vocês podem me chamar. Tá? Mas eu vou passar para a próxima parte, porque senão vai ficar muito longa a aula. Então, a outra função inorgânica são os óxidos. Os óxidos, como o próprio nome fala, são substâncias formadas por oxigênios. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, óxido de sódio, né? Óxido de cálcio, óxido de alumínio e dióxido de carbono, né? Que é o gás que está na atmosfera. Tá? Aí está enumeradas todas as aplicações desses óxidos e onde eles são encontrados. E vocês dêem uma lidinha nisso aí, tá? Que é importante. Tá? Porque aí vocês vão ter pelo menos uma ideia do que são essas substâncias e onde elas podem ser encontradas. Porque geralmente, num vestibular como o Enem, eles vão cobrar que vocês saibam onde as coisas são encontradas ou como elas vão se comportar. E para isso você precisa saber onde elas podem ser encontradas e como elas podem ser usadas, tá? Então, nomenclatura eu também não vou me ater muito nessa parte, porque é muito fácil, né? É só você ler óxido e o nome do elemento que está aqui, ó. Óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de alumínio e dióxido de carbono. Então, falando sobre os tipos de reações químicas, ela já está acabando, na verdade ela já deveria estar acabado, mas, né, para encerrar a aula, os tipos de reações químicas, eu começo falando sobre a síntese. A síntese é uma reação química muito simples. Por quê? Porque ela vai pegar dois ou mais elementos, vai juntar eles e formar um elemento. Então, por exemplo, aqui, ó, primeira reação. Estou pegando o ferro com enxofre e estou formando o sulfeto de ferro. Tá? Sulfeto de ferro é um sólido, tá? Repare que aqui, ó, embaixo de cada fórmula tem esse S aqui, ó. Esse S aqui está indicando que os reagentes e os produtos também estão no estado sólido, certo? Então, ferro no estado sólido reage com enxofre no estado sólido e forma sulfeto de ferro também no estado sólido, tá? É isso que ele está querendo indicar aí. Agora, olha a segunda reação. Também estou pegando dois elementos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio, e estou reagindo eles para formar uma substância, que é H2O. É água. Ou seja, eu posso fabricar água? Posso, claro que eu posso. Tem gente que fala que a gente não pode fabricar água, mas a gente pode fabricar água. E um exemplo de fabricação da água é esse. Vou pegar gás hidrogênio e reagir com gás oxigênio para formar a água. Tá? Eu fiz essa reação ano passado, no cursinho, com uma bexiga e uma vela amarrada num cabo de vassoura. Tá? Eu acendi, né? Acendi a vela, obviamente, e coloquei a vela embaixo da bexiga. E olha o que aconteceu. É a Josiane. Agora eu já não sei. Tá. Gente, que incrível. Eu tô com medo, parça. Olha a cara deles que sabe o que tá fazendo. Ai, vai dar o ouvido muito. Muito bonita a reação, né, gente?
libera uma faísca ali, é uma simples faísca, né? Não é nada, né? Proveniente exatamente dessa reação aqui, tá? Dentro da bexiga tinha gás hidrogênio e eu coloquei fogo embaixo dela, né? E ela explodiu com aquele fogo alastrante que a gente viu, tá? E eu realmente sabia o que eu estava fazendo, tá? Não dei atenção para esses aluninhos aí, não. Então, o segundo exemplo. Eu não fiz isso, né? Isso aí eu tive que pegar um GIF na internet, mas é uma coisa que a gente costuma ver às vezes, né? Nas páginas de química. O primeiro exemplo, ó. Vou falar da primeira reação aqui. Reação de decomposição da água. Ou seja, é eu fazer exatamente aquela reação que eu fiz no slide anterior, só que ao contrário. Naquela reação eu pegava gás hidrogênio e gás oxigênio e formava água. Nessa eu estou pegando a água e estou quebrando as moléculas de água para formar gás hidrogênio e gás oxigênio. Ou seja, eu estou decompondo a molécula de água em gás hidrogênio e gás oxigênio. Outro exemplo que eu tenho aqui, ó, muito parecido, é o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, se decompondo em água líquida, e oxigênio no estado gasoso, tá? Então, olha só, novamente, esses negocinhos que ficam aqui embaixo, né, ó. Esse aqui, ele quer indicar que a substância está no estado aquoso. O que é estar no estado aquoso? Está dissolvido em água, né? Se a substância está dissolvida em água, a gente fala que ela está no estado aquoso, né, de água. Se está formando água aqui, ó, a água ela é formada no estado líquido, tá? E o oxigênio, aqui nesse caso, no estado gasoso, né? Tá saindo como gás. E é por isso que sai esse monte de coisa aqui, ó, na reação. Olha para o GIF, perceba que, né? Nossa, fica um volume imenso, né? Ó, o cara colocou um negócio para reagir e formou um negócio imenso, né? Por quê? Porque liberou gás oxigênio. O gás oxigênio tende a formar toda essa espuma aí, ó, tá? Já a reação de simples troca ou de deslocamento, essa reação eu cheguei a fazer ela no cursinho ano passado, mas ninguém filmou, tá? Não foi essa aí que vocês estão vendo, tá? Essa aí é uma reação que eu peguei na internet. Essa reação, por exemplo, o alumínio, a latinha, né, de refrigerante, ela é feita de alumínio. Esse cara aí, ele pegou a latinha de Coca-Cola e colocou no ácido clorídrico, tá vendo, ó? Ignorem esse lado aqui, né? Reparem só na latinha que está sendo reagida com ácido clorídrico, essa que está em pé, tá? Tá vendo que ela está reagindo e está formando umas bolhas aqui embaixo? Essas bolhas são bolhas de gás hidrogênio, tá? Então, para obter aquele gás hidrogênio que eu tinha na bexiga, né? Aquela bexiga que eu estourei com fogo, para obter aquele gás hidrogênio, eu tive que fazer essa reação, que está aí. É uma reação de simples troca, tá? O alumínio, por que ela é chamada de reação de simples troca? Veja só, o alumínio da lata de refrigerante, ele empurra esse hidrogênio que está aqui no ácido e fica no lugar dele, ó, tá vendo? E o hidrogênio sai como gás hidrogênio, certo? Ele sai como gás hidrogênio. E é por isso que se chama reação de simples troca ou deslocamento. Por quê? Porque o alumínio ele desloca o hidrogênio, que sai no estado gasoso, e fica no lugar do hidrogênio, formando esse composto aqui, ó, que é o cloreto de alumínio, tá? Que está no estado aquoso, ou seja, ele fica na água, né? Agora, reação de dupla troca já é uma reação bem chata da gente entender. Por quê? Porque existem 3 condições para que essa reação ocorra. Se uma dessas condições for atendida, a minha reação vai acontecer. Como eu falei na aula anterior, nem tudo que eu coloco para reagir vai reagir realmente, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Primeira condição, se formar gás é porque a reação vai ocorrer. Primeiro exemplo, carbonato de sódio
em meio aquoso, ou seja, carbonato de sódio dissolvido em água. Vou reagir esse cara com HCl, ácido clorídrico, em meio aquoso, também dissolvido em água. E vai formar esse composto aqui, que é o NaCl, cloreto de sódio, e ácido carbônico. Lembra do ácido carbônico? Então ele está aqui, ó. O problema é que o ácido carbônico ele vai sair no estado gasoso, por quê? Porque ele é muito instável. O que quer dizer ele ser instável? Ele não costuma ser encontrado com essa fórmula aqui, né? Ele se decompõe facilmente em CO2, em gás carbônico, e água, tá? O CO2 não é um gás? Sim, ele é um gás. Então, se houve formação de gás, essa reação aqui ela ocorre. Ok? Agora, se não formou gás, mas formou um composto insolúvel, que a gente chama de precipitado, a reação também vai ocorrer, tá? Então, por exemplo, vou pegar o cloreto de sódio dissolvido em água, vou reagir com o nitrato de prata, também dissolvido em água, e vai formar esse cara aqui, ó. Cloreto de prata. Esse cara aqui ele não dissolve, tá? E aqui tem outro erro. Ai, Jesus, eu sabia que eu ia errar alguma coisa. Tá? Aqui é um S, tá, gente? É de sólido. Esse cara aqui, ele não dissolve. Ele é formado e não dissolve na água, tá? Então ele fica no estado sólido. Se formou um cara que não dissolve, é porque a reação vai ocorrer, tá? Então, esse é um exemplo de reação que vai ocorrer. E aqui o outro composto que é formado, que fica dissolvido na água, é o nitrato de sódio, tá? Então, formou composto que não dissolve, como nesse caso aqui, a reação ocorre. Agora, não formou nem gás, nem formou precipitado, né? Nem composto insolúvel. Mas formou um composto que não ioniza. Então, a reação também vai ocorrer. Um exemplo. Hidróxido de sódio reagindo com ácido clorídrico, os dois em água, né, no estado aquoso, formando cloreto de sódio e água. Olha para essa reação. O cloreto de sódio ele dissolve, certo? Ele fica no estado aquoso, ele fica dissolvido na água. Mas forma água também, no estado líquido. A água é um composto que não ioniza. Lembra do experimento do Arrhenius? Se eu pegar aquele experimento do Arrhenius e colocar só água no recipiente, não vai haver condutância de corrente elétrica naquela solução, naquela água. E a luz não vai acender. Por quê? Porque a água ela não ioniza, ela não forma íons. A água sozinha ela não forma íons. Tá? Então, a água é um composto que não ioniza e que foi formado aqui. Se ela foi formada, então a reação ela ocorre. Agora, vamos entender por que ela se chama reação de dupla troca. Eu não expliquei isso, mas eu vou explicar agora. Por que ela se chama reação de dupla troca? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Deixa eu apagar essa bagunça toda que eu fiz aqui. Vocês vão entender por que ela se chama reação de dupla troca. Ela se chama reação de dupla troca porque repara o seguinte. Tá vendo o carbonato de sódio aqui, ó? O sódio ele vai entrar no lugar do hidrogênio. E o hidrogênio ele vai entrar no lugar do sódio. Então, eles trocam de lugar. E é por isso que se chama reação de dupla troca. Olha só, sódio entra no lugar do hidrogênio e forma cloreto de sódio. O hidrogênio entra no lugar do sódio e forma ácido carbônico. Olha o segundo exemplo. O sódio entra no lugar da prata e forma esse cara aqui. A prata entra no lugar do sódio e forma esse cara aqui. E é por isso que se chama reação de dupla troca. Olha o outro exemplo de reação de dupla troca. Sim, essa reação também é um exemplo de
reação de dupla troca. O sódio entra no lugar do hidrogênio. E o hidrogênio entra no lugar do sódio. Tá? Sódio entra no lugar do hidrogênio e forma NaCl. O hidrogênio entra no lugar do sódio e forma a água. A água não é H2O? Então vai ficar assim, ó. HO H, tá? Esse OH aqui, proveniente desse composto, e esse hidrogênio aqui, ó, proveniente desse composto aqui, que é esse hidrogênio, tá? Então, esse hidrogênio aqui, ele empurra o sódio, e o sódio empurra esse hidrogênio ao mesmo tempo, tá? Então, também é uma reação de dupla troca, tá? Esse cara aqui é exatamente igual a H2O, né? A mesma coisa. Aí um detalhe dessa reação. Se eu colocar esse composto aqui, ó, para reagir. Esse composto, hidróxido de sódio, para reagir com ácido clorídrico, vai formar cloreto de sódio. Hidróxido de sódio não é a soda cáustica? O ácido clorídrico não é o ácido que a gente tem no suco gástrico? E é o ácido também que é encontrado no ácido muriático, que é aquele que serve para limpar pedra. Se você misturar os dois, essa reação ela vai ocorrer e vai formar cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um sal que a gente usa para temperar a comida. Ou seja, a gente pode fazer sal de cozinha reagindo soda cáustica com ácido muriático. Sim, olha que engraçado. Mas não é para você fazer isso, tá? Porque, obviamente, o sal de cozinha tem outros componentes, né? E não vai te fazer mal, tá? Porque isso precisa ser feito na concentração correta, tá? Essa reação ela precisa ser feita na concentração correta para que a gente confie no que ela está nos falando, certo? Mas, se por um acaso você misturasse soda cáustica com ácido muriático e você colocasse a sua linguinha lá na solução, você ia sentir um gosto salgado desse cara aqui, ok? Então, olha para essa reação. Nitrato de sódio, esse primeiro composto aqui, né? Dissolvido em água, vou reagir ele com cloreto de potássio dissolvido em água, para formar nitrato de potássio e cloreto de sódio. Todas essas substâncias aqui ficam dissolvidas na água, tá? Então, essa reação, ela ocorre? Não ocorre. Por que ela não ocorre? Porque ela é uma reação de dupla troca, né? Repare o seguinte, ó. O sódio entra no lugar do potássio e forma NaCl, né? O sódio fica junto com o cloro. E o potássio entra no lugar do sódio, forma KNO3. O potássio fica junto com NO3. É uma reação de dupla troca. Mas para que uma reação de dupla troca ocorra, ela deve formar pelo menos um gás, ou pelo menos um composto insolúvel, ou formar um composto que não vai ionizar, ou não vai dissociar. Tá? Então, olha só nesse exemplo. Forma algum gás aqui? Não. A gente está vendo pelo estado dos produtos formados aqui que eles não são gases. Né? Eles ficam dissolvidos na água, eles ficam no estado aquoso. Tá? Então não forma nenhum gás. Mesma coisa, composto insolúvel não forma. Porque essas duas substâncias aqui, ó, elas ficam na solução. Elas ficam dissolvidas na solução. Tá? Então são compostos solúveis. Vai formar um composto que não vai ionizar? Também não forma. Por quê? Porque essas duas substâncias aqui, essa e essa, são sais. Tá? E sais, eles dissociam, né, muito fácil. Tá? Ou seja, quando elas são dissolvidas, elas liberam muitos íons na solução. Tá? Aliás, teve uma coisa que eu não falei, acho que durante as aulas,
é que durante essa aula é que o sal ele também dissocia, tá? Ele não é igual o ácido que ioniza. O sal ele dissocia, ok? Ou seja, os íons dos sais que compõem o sal, eles já estão formados. Quando eles são colocados na água, ele libera esses íons, tá? Então é só um detalhe. Ou seja, nenhuma das três condições para a ocorrência de uma reação foi atendida. Não formou nenhum gás, não formou nenhum composto insolúvel ou precipitado, e também não formou nenhum composto que não ioniza ou que não dissocia. Ok? Então aí, ó, uma demonstração de formação de precipitado, né, de um composto insolúvel. Olha que duas reações lindas. Na primeira reação aí, ó, em azul, eu tenho sulfato de cobre dentro do becker em azul e tenho soda cáustica, hidróxido de sódio, né, no outro vidro, o vidro incolor. Quando eu coloco as duas para reagir, forma um precipitado, como se fosse uma gelatina, né, como vocês estão vendo aí, azul fosco, né? E isso é um precipitado. Se você tentar misturar aquilo ali, ele não vai dissolver de jeito nenhum, tá? Então é assim que ocorre uma formação de precipitado. Mesma coisa do outro lado, ó, do lado direito. Eu tenho iodeto de potássio dentro do tubinho e o cara aí tá pingando nitrato de chumbo nessa solução de iodeto de potássio. E tá formando um precipitado amarelo muito bonito, tá? Se você tentar misturar ele, ele não vai dissolver de jeito nenhum na água também, tá? Então, essas são duas demonstrações de formação de precipitado para que você não fique boiando quando eu falar formação de precipitado em uma reação, ok? Então, formação de precipitado, formação de um composto que ele não vai dissolver por mais que você misture, ok? Bom, para acompanhar bem essa aula, né, se você tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu falei, provavelmente você vai ter muitas, porque essa aula ela foi longa, ela foi complicada demais, né? E aí eu vou deixar algumas páginas para vocês lerem quando vocês tiverem dúvida, tá? Não estou falando para vocês lerem todas essas páginas dessa forma. Estou falando que se você tiver alguma dúvida em alguma coisa que eu falei, procure entre essas páginas, né, a dúvida a resolução da sua dúvida ou do seu problema. Se você não entender, você pode me mandar mensagem, tá? Então, antes de encerrar a aula, né, que já tem 1 minuto, 1 hora e 12 minutos, uma aula muito longa, eu quero deixar uma sugestão para vocês. Como nós não vamos conseguir terminar as nossas aulas, ou seja, não vou conseguir gravar todas aquelas 13 aulas que eu deixei lá na aula anterior, né, no final da aula anterior, o que eu sugiro para vocês? Eu gravar todas essas aulas e disponibilizá-las numa plataforma como o Classroom e vocês vão ter acesso a essas aulas semanalmente. Tá? O que acontece? Eu não posso fazer isso na nossa plataforma original. Por quê? Porque eu estaria comprometendo a matéria dos outros professores. Isso não seria uma coisa muito ética de se fazer. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou sugerir para vocês a criação de uma nova plataforma, né, onde eu vou depositar todas as aulas do vestibular. E o Google está me atrapalhando aqui. Tá? Mas eu vou gravar todas as aulas que eu quero gravar para o vestibular. Vou disponibilizar para vocês nessa plataforma. E vocês vão assistir quando vocês quiserem, como vocês quiserem. Ok? Eu espero o feedback de vocês a respeito dessa sugestão. E que vocês me digam se essa é uma boa ideia ou não. Ok? Bom, gente, é isso. Então, boas aulas e bons estudos.